As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça, como facas afiadas atravessando meu peito. Tira a mão daí, seu velho pobre. Tem dinheiro pra nada. Foi como se o tempo tivesse congelado naquele momento. O shopping inteiro pareceu silenciar. Senti os olhares das pessoas ao redor, alguns de pena, outros de curiosidade mórbida, como quem assiste a um acidente na estrada. Naquele instante, aos 72 anos, diante do terno que apenas admirava na vitrine da loja mais elegante do shopping Boa Vista, tive a sensação de que minha dignidade havia sido arrancada de mim. Meu nome é Mário Buarque. Sou professor universitário aposentado, lecionei literatura brasileira por mais de 3 décadas na Universidade Federal de Pernambuco. Nunca imaginei que em meus anos dourados seria reduzido a isso, um velho insignificante aos olhos do homem que minha filha escolheu para casar. Aquele domingo de setembro começou como qualquer outro. O céu de Recife estava claro, com aquela brisa marinha que tanto amo. Estava em casa, no meu pequeno apartamento no bairro da Torre, lendo Guimarães Rosa. Meu refúgio quando o mundo parece pesado demais. Foi quando o telefone tocou. Era Clarice, minha única filha. Pai, vamos ao shopping hoje? Faz tempo que não passeamos juntos. Ela disse com aquela voz animada que sempre me aquece o coração. Como poderia recusar? Clarice sempre foi minha joia mais preciosa. Desde que perdemos sua mãe, Cecília, para o câncer há 5 anos, nossos momentos juntos se tornaram ainda mais valiosos. Vesti minha melhor camisa, passei um pouco daquele perfume que ganhei no último dia dos pais e penteei meus cabelos brancos com cuidado. Queria estar apresentável para minha filha. Quando cheguei ao ponto de encontro, no café do primeiro andar, Clarice não estava sozinha. Eduardo, meu genro, acompanhava-a com aquele olhar entediado que sempre reservava para nossas reuniões familiares. Ele nunca escondeu o quanto me considerava um estorvo, um peso para a nova vida luxuosa que construía com minha filha. Papai, que bom que veio! Clarice me abraçou, enquanto Eduardo apenas acenou com a cabeça, sem se levantar. Caminhamos pelo shopping, conversando sobre amenidades. Clarice falava sobre seu trabalho como gerente de marketing. Eduardo checava constantemente o celular e eu apenas apreciava estar na companhia da minha filha. Foi quando passamos pela Elegance, a loja de ternos mais sofisticada do shopping. Na vitrine, um terno azul marinho com um corte clássico chamou minha atenção. Lembrava muito o que usei no dia do meu casamento, há quase 50 anos. Aproximei-me da vitrine, apenas para admirar melhor o tecido, a lapela perfeitamente desenhada. Esse terno me lembra o que usei quando casei com sua mãe, comentei com Clarice, um sorriso nostálgico nos lábios. Foi então que aconteceu. Eduardo, irritado com nossa parada não programada, avançou alguns passos e, com a voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem, disparou aquelas palavras. Tira a mão daí, seu velho pobre. Tem dinheiro pra nada. O tempo parou. Senti o sangue subir às minhas faces. Não pela vergonha, embora ela estivesse lá, mas pela indignação. Clarice congelou, os olhos arregalados, dividida entre a lealdade ao pai e ao marido. As pessoas ao redor pararam o que faziam, algumas disfarçando que não ouviam, outras observando abertamente o drama familiar que se desenrolava. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não era apenas a humilhação pública, era a culminação de anos de pequenas humilhações, comentários depreciativos, olhares de desdém. Era como se toda a minha existência tivesse sido reduzida àquela frase, seu velho pobre. O que Eduardo não sabia, o que ninguém sabia, é que eu guardava um segredo que encontraria naquela mesma noite, ao voltar para casa, entre papéis antigos da família. Um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder entre nós. Um segredo enterrado há décadas, esperando o momento certo para vir à tona. Voltei para casa naquele dia com o coração pesado. O trajeto de ônibus do shopping Boa Vista até meu apartamento no bairro da Torre nunca pareceu tão longo.
Cada solavanco do veículo parecia acompanhar as batidas doloridas do meu coração. As palavras de Eduardo, seu velho pobre, martelavam em minha mente como um eco interminável. Quando finalmente cheguei ao meu pequeno apartamento no quarto andar, sem elevador, estava física e emocionalmente exausto. Entrei e fui recebido pelo silêncio familiar. Desde que Cecília partiu, 5 anos atrás, o silêncio tornou-se meu companheiro mais constante. Deixei as chaves na mesinha de entrada, aquela que minha esposa tanto adorava, comprada em uma feira de antiguidades no nosso aniversário de 30 anos de casamento. Sentei-me em minha poltrona gasta, aquela de onde costumava corrigir provas e planejar aulas durante décadas. Por um momento, apenas fiquei ali, observando o apartamento modesto que chamava de lar. Não era luxuoso como a mansão de Eduardo e Clarice em Boa Viagem, mas cada objeto ali contava uma história. Os livros nas estantes, as fotografias nas paredes, o velho toca-discos que ainda funcionava perfeitamente. Foi então que meus olhos pousaram na caixa de papelão no canto da sala. Havia semanas que eu adiava a tarefa de organizar os documentos antigos de Cecília. Após sua morte, simplesmente empurrei muitas de suas coisas para caixas, incapaz de lidar com a dor de revisitar nossas memórias. Mas naquela noite, impulsionado talvez pela humilhação sofrida mais cedo, decidi que era hora de enfrentar aquela tarefa. Ajoelhei-me diante da caixa com certa dificuldade. Meus joelhos já não eram mais os mesmos. Comecei a retirar pastas, envelopes, documentos. Certidões de nascimento, nossa certidão de casamento amarelada pelo tempo, escrituras do apartamento, álbuns de fotografias. No fundo da caixa, encontrei uma pasta de couro antiga que não reconheci de imediato. Estava amarrada com um cordão desgastado e tinha as iniciais JB gravadas na capa. Jeremias Buarque, murmurei para mim mesmo, reconhecendo as iniciais do meu avô paterno. Levei a pasta para a mesa da cozinha e, com cuidado, desamarrei o cordão. Dentro, encontrei documentos que não via há décadas, alguns que nem sabia existirem. Havia escrituras de terras, mapas antigos da cidade, cartas trocadas entre meu avô e diversos advogados e políticos da época. Conforme examinava aqueles papéis à luz fraca da minha cozinha, uma história começou a se revelar. Uma história que me deixou sem fôlego. Meu avô Jeremias, um comerciante de tecidos no Recife dos anos 50, havia adquirido uma extensão considerável de terras na área que hoje é conhecida como Boa Vista. Na época, era uma região pouco valorizada, distante do centro comercial. Jeremias, no entanto, tinha visão. Comprou aquelas terras pensando no futuro, em deixar um legado para seus filhos e netos. Entre os documentos, encontrei um mapa detalhado com as demarcações exatas da propriedade. Com mãos trêmulas, comparei com um mapa atual da cidade que guardava na gaveta, presente de um ex-aluno que sabia do meu interesse pela geografia urbana de Recife. Foi quando a realidade me atingiu como um raio. O terreno onde hoje estava construído o Shopping Boa Vista, o mesmo shopping onde horas antes eu havia sido humilhado, ficava exatamente dentro das delimitações da propriedade do meu avô. Não pode ser, sussurrei para o apartamento vazio. Mas quanto mais eu examinava os documentos, mais claro ficava. Havia uma escritura oficial, registrada em cartório, comprovando a propriedade. Então, por que aquela terra não estava mais em posse da nossa família? A resposta veio em forma de uma série de cartas, datadas de 1972 a 1975, período mais duro da ditadura militar. As cartas revelavam uma história sórdida. Construtora Horizonte Novo, uma empresa com fortes conexões políticas durante o regime militar, havia se interessado pelo terreno de Jeremias para um projeto de desenvolvimento urbano. Quando meu avô recusou as primeiras ofertas, consideradas por ele muito abaixo do valor real, começaram as pressões. Uma carta escrita pelo próprio Jeremias a um advogado, datada de março de 1973, dizia: "Prezado Dr. Cavalcante,
Venho, por meio desta, expressar minha profunda preocupação. Ontem recebi a visita de 2 homens que se identificaram como representantes da construtora Horizonte Novo. Disseram que precisava assinar alguns papéis para regularização do terreno, alegando ser apenas uma formalidade exigida pela prefeitura. Como não tenho instrução suficiente para compreender tais documentos, solicitei tempo para consultar o senhor. Eles se tornaram ameaçadores, mencionando que tempos difíceis aguardam quem obstrui o progresso da nação. Temo pela segurança da minha família. O que devo fazer? A resposta do advogado nunca chegou a tempo. Uma carta subsequente de minha avó Carolina a este mesmo advogado, datada 2 semanas depois, relatava que Jeremias havia sofrido um acidente. Fora atropelado por um carro sem identificação ao sair de sua loja. Ficara hospitalizado por semanas e, sob pressão contínua e ameaças veladas à família, acabara assinando documentos que ele acreditava serem apenas uma permissão temporária para estudos topográficos no terreno. O que ele assinara, na verdade, fora uma transferência completa de propriedade por um valor irrisório, menos de 5% do valor real da terra na época. As últimas cartas eram tentativas desesperadas de Jeremias, já debilitado pelo acidente, de reverter a situação, sem sucesso. O advogado eventualmente escreveu que, dadas as circunstâncias políticas do país, seria impossível contestar a transação. Recomendou que a família aceitasse o inevitável e aguardasse tempos melhores. Jeremias faleceu 2 anos depois, sem jamais recuperar sua propriedade ou ver justiça ser feita. Meu pai, um homem simples que trabalhava como funcionário público, nunca teve recursos ou conhecimento para retomar a batalha legal. Com o tempo, a história foi sendo enterrada, quase esquecida, preservada apenas naqueles documentos que agora eu segurava em minhas mãos trêmulas. Passei a noite inteira debruçado sobre aqueles papéis, absorvendo cada detalhe, cada data, cada nome mencionado. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da minha janela, eu já havia tomado uma decisão. Não contaria a ninguém sobre minha descoberta. Não ainda. Precisava de mais informações, de aconselhamento jurídico, de um plano. Tomei um banho rápido, vesti-me com cuidado e fiz algo que não fazia há anos. Peguei um táxi. Não podia arriscar que os preciosos documentos se perdessem ou danificassem no transporte público. Meu destino: a livraria Páginas do Tempo, no bairro do Recife Antigo. A livraria, um estabelecimento pequeno, mas respeitado entre intelectuais e acadêmicos da cidade, pertencia ao meu amigo Carlos Medeiros, um contemporâneo dos tempos de universidade. Mas não era por Carlos que eu procurava naquela manhã. Todas as terças-feiras, Luciano Peixoto, meu amigo de infância e advogado aposentado, passava a manhã ali, lendo jornais e conversando com clientes habituais. Como esperado, encontrei Luciano sentado em sua mesa de sempre, próxima à seção de História Brasileira. Aos 68 anos, ele mantinha a postura elegante e o olhar perspicaz que o tornaram um dos advogados mais respeitados de Recife, especializado em direito civil e imobiliário. "Mário, que surpresa agradável!" ele exclamou ao me ver, levantando-se para um abraço. Então, notando minha expressão séria e a pasta sob meu braço: "Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, Luciano." "Em particular", respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. Carlos nos ofereceu o escritório nos fundos da livraria, um espaço pequeno, mas privado. Ali, durante as próximas 2 horas, apresentei a Luciano toda a documentação que encontrara. Relatei a humilhação sofrida no shopping e expliquei a conexão que descobrira. Luciano examinou cada documento com a atenção meticulosa que sempre dedicara aos seus casos. Quando finalmente terminou, tirou os óculos de leitura e me encarou com uma expressão que misturava espanto e preocupação. "Mário, se o que está nesses documentos for comprovadamente verdadeiro, e parece ser,
Você tem um caso forte. A transferência foi claramente obtida sob coação, com evidências de fraude e má-fé. Em tempos normais, isso seria suficiente para invalidar o contrato. Mas, perguntei, sentindo que havia um grande mas pairando no ar. Mas estamos falando de algo que aconteceu há mais de 45 anos. Há questões de prescrição a considerar. Além disso, o Shopping Boa Vista não pertence mais à construtora Horizonte Novo. Houve várias transferências de propriedade desde então. Os atuais proprietários provavelmente adquiriram o imóvel de boa-fé, sem conhecimento da fraude original. Senti meu coração afundar. Então não há esperança? Luciano refletiu por um momento, tamborilando os dedos na mesa, um hábito antigo que mantinha quando analisava um problema particularmente complexo. Não disse isso. Há uma doutrina jurídica chamada nulidade absoluta do negócio jurídico. Quando um contrato é obtido por meio de fraude, coação ou simulação, ele pode ser considerado nulo desde o princípio, e nulidades absolutas, em teoria, não prescrevem. Um feixe de esperança iluminou meu rosto. No entanto, continuou ele sempre cauteloso, será uma batalha árdua. Estaremos enfrentando pessoas poderosas, com recursos financeiros virtualmente ilimitados, para prolongar o processo. Precisaríamos de provas irrefutáveis, testemunhas, se possível, e muita paciência. Dinheiro é um problema, confessei, pensando na minha modesta aposentadoria. Não tenho como pagar honorários de um grande escritório de advocacia. Luciano sorriu, aquele sorriso que sempre me lembrava do jovem idealista que conheci décadas atrás, antes que as exigências da carreira e da vida o tornassem mais pragmático. Quem falou em grandes escritórios? Estou aposentado, Mário, mas não morto. Minha carteira da OAB ainda está válida e sempre quis terminar minha carreira com um caso realmente significativo, não apenas disputas por herança entre famílias ricas. Você faria isso? Assumiria meu caso? Por contingência, ele explicou. Não cobrarei honorários adiantados. Se vencermos, recebo uma porcentagem do valor recuperado. Se perdermos, você só paga as custas processuais básicas. Aquela conversa na pequena sala dos fundos da livraria marcou o início da batalha mais importante da minha vida. Nos dias seguintes, Luciano e eu elaboramos um plano meticuloso. Precisávamos de mais provas, de testemunhas, se possível, de registros que corroborassem a história contada nas cartas de meu avô. Em casa, vasculhei cada canto em busca de mais documentos. Encontrei fotografias antigas do terreno, recortes de jornal, mencionando a aquisição por meu avô, até mesmo um diário antigo, onde Jeremias registrava suas preocupações nos meses que antecederam a perda da propriedade. Luciano, por sua vez, conduzia sua própria investigação, usando contatos antigos em cartórios e no arquivo público municipal. Conseguiu rastrear a cadeia completa de transferências da propriedade, desde meu avô até os atuais donos do Shopping Boa Vista, um conglomerado chamado Grupo Empresarial Costa Dourada, do qual, ironicamente, Eduardo era um dos investidores minoritários. Uma descoberta crucial veio de onde menos esperávamos. Em uma visita ao Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, Luciano encontrou reportagens de jornais da época que, nas entrelinhas, dada a censura do período, mencionavam métodos questionáveis utilizados pela construtora Horizonte Novo em suas aquisições imobiliárias. Uma reportagem específica, publicada no extinto Diário de Pernambuco em 1975, citava brevemente o acidente sofrido por um comerciante local após recusar-se a vender sua propriedade. Mais surpreendente ainda, conseguimos localizar, através de um anúncio de jornal publicado por Luciano, um ex-funcionário da construtora disposto a testemunhar. Edinaldo Santos, hoje com 87 anos, trabalhava como assistente administrativo na empresa durante os anos 70 e presenciou várias transações duvidosas. Ele confirmou que a prática de intimidação era comum
e que o caso do meu avô era frequentemente mencionado internamente como exemplo de como resolver problemas com proprietários teimosos. O processo judicial foi finalmente aberto 6 meses após minha descoberta inicial. Mantive tudo em absoluto segredo. Não contei a Clarice, não comentei com amigos, não dei qualquer indicação a Eduardo de que algo estava acontecendo. Continuei aparecendo nos almoços familiares ocasionais, suportando os comentários condescendentes do meu genro, fingindo que nada havia mudado. Para financiar os custos iniciais do processo, taxas judiciais, despesas com documentação, transporte para entrevistas com potenciais testemunhas, vendi o único bem de valor que me restava, o carro antigo que mantinha mais por apego emocional que por necessidade. Também comecei a dar aulas particulares de literatura para estudantes universitários, aproveitando minha reputação como professor respeitado. Cada centavo economizado ia para o nosso fundo de guerra, como Luciano e eu o chamávamos. Cada momento livre era dedicado ao caso. Meu pequeno apartamento se transformou em um centro de operações informal, com papéis, documentos e anotações cobrindo cada superfície disponível. Houve momentos de desânimo, é claro. O sistema jurídico brasileiro é notoriamente lento, e nossos adversários, como previsto, utilizavam cada recurso possível para protelar o processo. Tivemos liminares negadas, petições ignoradas, audiências remarcadas repetidamente. Em uma tarde particularmente difícil, após recebermos a notícia de que mais uma audiência havia sido adiada, encontrei-me questionando se todo aquele esforço valia a pena. Estava sentado na Praça Marco Zero, onde costumava ir para pensar quando me sentia sobrecarregado. Por que estou fazendo isso? Perguntei-me em voz baixa. Por vingança contra Eduardo? Por dinheiro? Por justiça abstrata para um avô que mal conheci? Foi quando notei uma senhora idosa, sentada em um banco próximo, tentando sem sucesso abrir uma garrafa de água. Aproximei-me para ajudá-la e nos engajamos em uma breve conversa. Ela era Dona Iracema, 78 anos, moradora do mesmo bairro onde cresci. Enquanto conversávamos sobre as mudanças na cidade, ela mencionou como se sentia frequentemente invisível na sociedade moderna. Os jovens olham através de nós, como se fôssemos fantasmas, ela comentou com um sorriso resignado. Como se a idade nos tornasse menos humanos, menos dignos de respeito. Aquelas palavras simples me atingiram profundamente, clareando minha visão sobre o que realmente me motivava. Não era apenas a propriedade ou o dinheiro, era sobre dignidade, sobre não permitir que pessoas como Eduardo definissem meu valor baseado na minha idade ou situação financeira. Era sobre provar, para mim mesmo mais que para qualquer outro, que ainda tinha voz, que ainda importava. Voltei para casa naquele dia com renovada determinação. O caminho seria longo, mas cada passo valia a pena. O que eu não sabia, enquanto organizava mais documentos em minha mesa naquela noite, era que o destino estava prestes a nos oferecer uma virada inesperada, uma conexão que mudaria completamente o rumo do nosso caso e aceleraria nossa jornada em direção à justiça. A virada inesperada, em nosso caso, aconteceu numa quarta-feira chuvosa de agosto, quase um ano após o início do processo. Eu estava saindo da biblioteca municipal, após uma manhã pesquisando antigos registros de propriedade, quando recebi uma ligação de Luciano. Sua voz transbordava uma excitação que há muito não ouvia. Mário, preciso te ver imediatamente. Encontrei algo extraordinário. Pode vir ao meu apartamento agora? Peguei um táxi diretamente para o edifício Caiçara, no bairro da Boa Vista, onde Luciano morava desde que se divorciara, há mais de 2 décadas. Durante o trajeto, tentei imaginar o que meu amigo teria descoberto que justificasse tal urgência. Luciano me recebeu na porta, os cabelos grisalhos desalinhados, os olhos brilhando com a intensidade que só vi durante seus momentos mais inspirados no tribunal.
Sem dizer palavra, conduziu-me até seu escritório, uma sala modesta, mas impecavelmente organizada, com estantes de livros jurídicos cobrindo 2 paredes inteiras. Tenho evitado falar sobre nosso caso pelo telefone, explicou ele, fechando a porta atrás de nós, mas isso não podia esperar. Sobre sua mesa estava um envelope pardo grande, ainda lacrado. Ao lado, o último jornal da cidade aberto numa página específica. Apontou para uma pequena nota de falecimento. Fernando Mendes, 92 anos, falecido ontem. Engenheiro civil aposentado, deixa 3 filhos, 7 netos e 5 bisnetos. Li em voz alta. O nome não significava nada para mim. Fernando Mendes era o engenheiro-chefe da construtora Horizonte Novo durante os anos 70, explicou Luciano. O homem que supervisionou pessoalmente todas as aquisições de terrenos para o projeto que eventualmente se tornaria o Shopping Boa Vista. Senti meu coração acelerar, começando a entender a importância daquela informação. Ontem à noite recebi este envelope, continuou Luciano, apontando para o pacote sobre a mesa. Entregue em mãos por um homem que se identificou apenas como sobrinho de Fernando. Aparentemente, em seus últimos dias, o velho engenheiro fez uma confissão a este sobrinho, um padre. Falou sobre os pecados profissionais que cometeu durante a ditadura e expressou particular remorso sobre um comerciante de tecidos que foi intimidado e enganado. Com mãos trêmulas, Luciano abriu o envelope e espalhou seu conteúdo sobre a mesa. Havia dezenas de documentos, memorandos internos da construtora, fotografias antigas do terreno e, mais impressionante, um caderno de anotações pessoais de Fernando Mendes, detalhando cada etapa do processo de aquisição do terreno do meu avô. Seu avô não foi o único, explicou Luciano, folheando o caderno. Havia um plano sistemático para adquirir todos os terrenos naquela área a preços irrisórios. A construtora trabalhava em conluio com oficiais do regime para pressionar proprietários relutantes. O acidente do seu avô não foi acidente, foi deliberadamente planejado para intimidá-lo. Senti um nó na garganta ao ler as palavras escritas pela própria mão de Fernando Mendes, detalhando como ordenou que dessem um susto no meu avô. Como calcularam friamente que um homem idoso e sem instrução formal não teria recursos para lutar contra eles após ser hospitalizado. Isto é... Minha voz falhou. Ouro jurídico, completou Luciano. É a prova definitiva que precisávamos. Confissão direta de um dos principais envolvidos, detalhando não apenas a fraude, mas a premeditação criminosa por trás dela. Nos dias que se seguiram, reorganizamos completamente nossa estratégia. Com esses novos documentos, não estávamos mais apenas pedindo a anulação de uma transação fraudulenta. Estávamos expondo um esquema criminoso durante a ditadura militar, algo que repercutiria muito além do nosso caso específico. Luciano sugeriu que procurássemos Teresa Rangel, uma ex-aluna minha que agora era juíza na 3ª Vara Civil. Não para influenciar o julgamento de forma antiética, mas para garantir que nosso caso recebesse a atenção adequada, dada sua relevância histórica e jurídica. A reunião com Teresa ocorreu discretamente, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Vê-la foi como voltar no tempo. Ela ainda tinha o mesmo olhar atento e perspicaz que demonstrava em minhas aulas de literatura brasileira, quando debatíamos Machado de Assis e Clarice Lispector. Professor Mário, ela me saudou com um abraço sincero. Quanto tempo! Ainda me lembro de suas aulas sobre Dom Casmurro. Mudaram completamente minha forma de ler. Depois das cordialidades iniciais, apresentamos nossa situação. Teresa ouviu atentamente, examinando alguns dos documentos que trouxemos. Seu rosto expressava uma mistura de choque e indignação crescente. Isso vai muito além de uma disputa de propriedade, concluiu ela. Estamos falando de crimes cometidos durante o regime militar que nunca foram investigados apropriadamente. Seu caso, professor, pode abrir precedente para muitas outras famílias que sofreram injustiças semelhantes.
Ela não podia, é claro, garantir o resultado do julgamento ou interferir diretamente, mas nos orientou sobre como proceder, quais juízos buscar, como formular nossas petições, de modo a enfatizar não apenas o aspecto civil, mas também o contexto histórico e político da fraude. A verdade precisa vir à tona, disse Teresa ao nos despedirmos, não apenas por justiça ao seu avô, mas por todas as vítimas silenciadas durante aquele período. Com renovada esperança e um caso substancialmente fortalecido, intensificamos nossos esforços. Luciano trabalhou incansavelmente, muitas vezes dormindo apenas algumas horas por noite. Contratamos um investigador particular para localizar outros ex-funcionários da construtora que pudessem corroborar as informações dos diários de Fernando Mendes. Encontramos dois ex-assistentes administrativos e um contador dispostos a testemunhar. Enquanto isso, minha vida normal continuava. Ainda dava aulas particulares para complementar minha renda e financiar o processo. Ainda comparecia a almoços familiares ocasionais, suportando os olhares condescendentes e comentários sutilmente depreciativos de Eduardo. Em um desses almoços, cerca de 15 meses após o incidente no shopping, notei uma mudança no comportamento da minha neta Helena. Aos 15 anos, ela começava a observar o mundo ao seu redor com olhos mais críticos. Durante o almoço, percebi seu desconforto quando Eduardo fez um comentário sobre meu carro velho que finalmente deu problema, sem saber, claro, que eu o havia vendido deliberadamente. Após a refeição, Helena pediu para me acompanhar até o ponto de ônibus, algo que nunca havia feito antes. Vovô, disse ela quando estávamos fora do alcance dos pais, sinto muito pelo que papai disse sobre seu carro e sobre como ele fala com você às vezes. Senti uma onda de carinho por aquela jovem sensível e perceptiva. Não se preocupe com isso, querida. Palavras só têm o poder que damos a elas. Mas não é justo, insistiu ela, com a indignação característica da juventude. Só porque você não tem tanto dinheiro quanto ele, não significa que ele seja melhor que você. Você foi professor universitário, formou gerações de pessoas. Sorri, tocado por sua defesa apaixonada. Obrigado, Helena. Isso significa muito para mim. Posso te visitar algum dia? Perguntou ela de repente. Sozinha, quero dizer, para conversar de verdade? Aquele pedido inesperado aqueceu meu coração. Claro, minha querida, minha porta está sempre aberta para você. As visitas de Helena se tornaram um raio de luz em meio à batalha legal extenuante. Ela vinha aos sábados, às vezes trazendo livros para discutirmos. Tinha herdado meu amor pela literatura. Outras vezes, apenas para ouvir histórias sobre sua avó, sobre minha carreira como professor, sobre um Recife que já não existia mais. Em uma dessas visitas, Helena encontrou alguns documentos do caso que eu inadvertidamente deixara sobre a mesa. Tentei escondê-los, mas sua curiosidade adolescente foi mais rápida. O que é isso, vovô? Parece um processo judicial? Hesitei. Não queria envolver minha neta nos conflitos com seu pai. Por outro lado, Helena demonstrava uma maturidade além de sua idade e talvez merecesse saber a verdade. É um caso complexo, Helena. Envolve terras que pertenceram ao seu bisavô, terras onde hoje está construído o Shopping Boa Vista. Seus olhos se arregalaram. O shopping onde aconteceu aquilo. Assenti. E então, escolhendo cuidadosamente minhas palavras, contei a ela uma versão simplificada da história. A propriedade do meu avô, a fraude durante a ditadura, nossa tentativa de recuperar o que foi injustamente tomado. Helena ouviu com atenção, fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Você não contou para a mamãe ou para o papai? Observou ela finalmente. Não era uma pergunta. Não. E peço que você também não conte, Helena. Este é um assunto delicado e seu pai... Bem, ele tem interesses financeiros ligados ao shopping.
Ele não sabe que está lucrando com algo que foi roubado do bisavô? Não acredito que saiba. E mesmo que soubesse, deixei a frase inacabada. Helena assentiu, compreendendo o que eu não disse. Seu segredo está seguro comigo, vovô. Enquanto nosso caso avançava pelos meandros do sistema judiciário, a vida trazia suas próprias surpresas. Em uma manhã comum de terça-feira, recebi um telefonema inesperado de Clarice. Sua voz soava tensa, quase angustiada. Pai, podemos nos encontrar? Só nós dois? É importante. Marcamos na cafeteria Recanto, um lugar discreto no centro da cidade. Quando cheguei, Clarice já estava lá, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Havia algo diferente nela, uma vulnerabilidade que não via desde que era criança. O que houve, filha? Perguntei, sentando-me à sua frente. Ela respirou fundo. Pai, acho que Eduardo está me traindo. Não era o que eu esperava ouvir. Por um momento, não soube como responder. Parte de mim, aquela parte menos nobre que todos temos, sentiu uma pontada de satisfação ao saber que o homem que me humilhara não era tão perfeito quanto se apresentava, mas o amor por minha filha rapidamente suprimiu esse sentimento. O que te faz pensar isso? Perguntei gentilmente. Mensagens que encontrei no celular dele, reuniões que não fazem sentido, dinheiro desaparecendo de nossas contas conjuntas. Ela enxugou uma lágrima furtiva. E tem mais. Descobri que ele está envolvido em alguns negócios questionáveis. Investidores reclamando, ameaças de processos. Clarice continuou, revelando um quadro perturbador. Eduardo aparentemente havia usado o prestígio de sua empresa imobiliária para atrair investidores para empreendimentos que nunca se materializavam completamente. Um esquema que estava começando a desmoronar. Ouvi tudo sem interromper, oferecendo o conforto silencioso que minha filha claramente precisava. Quando ela terminou, perguntei a única coisa que importava. O que você quer fazer, Clarice? Ela olhou pela janela, observando a chuva fina que começava a cair sobre Recife. Não sei, pai. Construímos uma vida juntos. Temos a Helena, mas às vezes sinto que vivo uma mentira, que o que temos é apenas uma fachada bonita escondendo algo podre por dentro. Resiste ao impulso de compartilhar o que sabia sobre o shopping, sobre a possibilidade de que muito da riqueza que desfrutavam provinha de uma injustiça histórica. Não era o momento. Em vez disso, ofereci o único conselho que podia. A verdade pode ser dolorosa, filha, mas viver na ilusão cobra um preço ainda mais alto. Qualquer que seja a sua decisão, estarei aqui para você e Helena. Clarice apertou minha mão sobre a mesa e vi naquele gesto a reconexão de um vínculo que havia se enfraquecido nos últimos anos. Enquanto isso, o processo judicial finalmente ganhava momentum. A perícia técnica confirmou a autenticidade dos documentos de Fernando Mendes. Depoimentos de ex-funcionários da construtora corroboraram os detalhes do esquema fraudulento. Reportagens começaram a surgir na imprensa local. Inicialmente pequenas notas, depois matérias mais extensas sobre o caso que poderia reescrever a história imobiliária de Recife. Numa tarde de quarta-feira, enquanto revisava alguns documentos em casa, recebi uma ligação de Luciano. Sua voz transbordava excitação controlada. Mário, o juiz marcou a audiência final para daqui a 3 semanas. Analisou todas as evidências em caráter preliminar e... Mário, ele já sinalizou que tende a reconhecer a nulidade absoluta da transferência original. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei-me na poltrona gasta, tentando processar o que aquilo significava. E o que acontece se vencermos? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Se vencermos, você se torna legalmente proprietário de 70% do terreno onde está o Shopping Boa Vista, incluindo as construções nele erigidas. Na prática, isso significa que você terá direito a 70% do valor do empreendimento, estimado em cerca de 300 milhões de reais, ou
pode optar por manter a propriedade e receber os rendimentos proporcionais. Era uma soma astronômica, quase incompreensível para alguém que vivia com uma aposentadoria modesta. Mais dinheiro do que eu jamais sonhara possuir. Dinheiro suficiente para mudar completamente minha vida, para viver com o conforto que nunca tive. Mas, estranhamente, não foi nisso que pensei primeiro. Pensei no rosto do meu avô Jeremias, nas poucas fotografias que tinha dele. Pensei na justiça que finalmente seria feita, décadas depois. E sim, pensei também no rosto de Eduardo quando descobrisse que o velho pobre, que desprezava, estava prestes a se tornar o proprietário majoritário do shopping onde o humilhara. "Mário!" A voz de Luciano me trouxe de volta ao presente. "Você está bem?" "Estou", respondi encontrando minha voz. Apenas processando tudo isso. "Entendo. É muita informação para assimilar, mas lembre-se, ainda não vencemos. Os advogados do grupo empresarial Costa Dourada são ferozes. Vão lutar com todas as armas disponíveis. Estamos preparados", afirmei, com uma confiança que surpreendeu a nós dois. Nas semanas que antecederam a audiência final, vivia em um estado de antecipação nervosa. Continuei minha rotina, dando aulas particulares, encontrando Helena aos sábados, comparecendo a reuniões ocasionais com Clarice, que agora me procurava com mais frequência para conselhos sobre seu casamento em deterioração. E então, uma semana antes da audiência decisiva, recebi um telefonema que mudaria o curso dos eventos de uma forma que eu jamais poderia prever. Era Felipe Duarte, o segurança do shopping que testemunhara minha humilhação pública meses antes. Como ele conseguira meu número, eu não fazia ideia. "Professor Mário", ele disse, sua voz cautelosa, "precisamos conversar. É sobre seu genro, Eduardo Freitas, e sobre o shopping Boa Vista. Tenho informações que podem lhe interessar." Marcamos um encontro discreto para o dia seguinte, no Parque da Jaqueira. Enquanto desligava o telefone, senti que estávamos prestes a descobrir a peça final do quebra-cabeça. Uma revelação que não apenas garantiria nossa vitória legal, mas provocaria ondas de choque que atingiriam muito além dos tribunais, alcançando diretamente o coração da minha própria família. O Parque da Jaqueira estava tranquilo naquela manhã de quinta-feira. Alguns corredores matinais, mães passeando com crianças pequenas, idosos praticando tai chi sob a sombra das árvores centenárias. Cheguei propositalmente cedo, escolhendo um banco discreto próximo ao lago artificial, de onde podia observar quem se aproximava. Felipe Duarte apareceu pontualmente às 9 horas, como havíamos combinado. Reconheci-o imediatamente, mesmo sem o uniforme de segurança do shopping. Era um homem de estatura mediana, cerca de 35 anos, com um físico que denotava disciplina regular. Seus olhos inquietos varreram o parque antes de finalmente me localizar. "Professor Mário", cumprimentou-me com um aperto de mão firme. "Agradeço por ter vindo." "Sua ligação despertou minha curiosidade", respondi. "Como conseguiu meu número para início de conversa?" Felipe sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. "Trabalho na segurança do shopping há 7 anos. Tenho acesso ao sistema de cadastro de todos os lojistas e funcionários. Seu nome apareceu recentemente em uma lista de pessoas de interesse distribuída pela administração. Fiquei intrigado, então investiguei um pouco." Franzi a testa, surpreso. "Pessoas de interesse?" "Exatamente. Uma lista restrita, enviada apenas para a equipe de segurança sênior, com instruções para monitorar discretamente caso algum dos nomes aparecesse no shopping." Ele fez uma pausa, olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse próximo o suficiente para ouvir. "Seu nome estava lá, junto com o do advogado Luciano Peixoto. A ordem veio diretamente do escritório de Eduardo Freitas." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Então ele sabe sobre o processo." "Não apenas sabe, professor. Está ativamente tentando sabotar seus esforços." Felipe retirou do bolso um pendrive, entregando-o a mim como se passasse uma informação confidencial.
Este dispositivo contém gravações de 2 reuniões que ocorreram no escritório administrativo do shopping. Reuniões em que seu genro discutiu explicitamente como enterrar de vez o caso daquele velho. Perdoe-me por repetir as palavras dele. Segurei o pequeno dispositivo, sentindo seu peso desproporcional à sua importância. Por que está me ajudando, Felipe? Isso certamente colocaria seu emprego em risco. Ele suspirou, seu olhar se perdendo por um momento no lago à nossa frente. Minha avó foi despejada do sítio onde viveu por 40 anos, durante a construção da barragem de Tapacurá. Prometeram indenização justa, reassentamento digno. Nada disso aconteceu. Ela morreu num quartinho nos fundos da casa do meu tio, ainda sonhando com o dia em que justiça seria feita. Virou-se para mim, determinação evidente em seu olhar. Quando vi o que aconteceu com o senhor naquele dia, a forma como aquele homem o tratou, e agora, descobrindo que existe essa história de terras tomadas da sua família, algumas injustiças precisam ser corrigidas, professor. Mesmo que tardiamente, agradeci a Felipe, prometendo manter sua identidade protegida. Antes de nos separarmos, ele acrescentou uma informação final que me deixou alarmado. Eduardo marcou uma reunião para amanhã com o juiz Paulo Menezes, do Tribunal de Justiça. Um encontro informal, em um resort na Praia de Carneiros. Menezes é amigo pessoal de um dos diretores do Grupo Costa Dourada. Não acredito em coincidências, professor. Nem eu acreditava. Liguei imediatamente para Luciano, marcando um encontro de emergência em seu apartamento. Quando cheguei, já havia conectado o pendrive a seu computador e começado a ouvir as gravações. A voz de Eduardo era inconfundível, mesmo através da qualidade imperfeita do áudio. Em uma das reuniões, discutia abertamente como arquivar definitivamente aquela ação ridícula, mencionando nomes de juízes que poderiam ser sensíveis a certas influências. Na segunda gravação, mais recente, parecia alarmado com o progresso do caso, gritando com alguém sobre como deixaram aquele velho chegar tão longe. Isso é obstrução de justiça explícita, concluiu Luciano, pausando a gravação. Tentativa de interferência indevida em processo judicial. Temos elementos suficientes para abrir uma denúncia criminal contra seu genro. E quanto a essa reunião com o juiz Menezes? Extremamente preocupante. Menezes não está diretamente ligado ao nosso caso, mas tem influência considerável no tribunal. Precisamos agir rapidamente. Luciano verificou seu relógio. São 11 da manhã. A audiência decisiva está marcada para terça-feira que vem, às 14 horas. Se Eduardo está tentando interferir agora, é porque sabe que estamos próximos de vencer. O que fazemos? Perguntei, sentindo uma mistura de indignação e apreensão. Primeiro, precisamos proteger estas evidências. Luciano criou rapidamente cópias do conteúdo do pendrive. Segundo, vou protocolar ainda hoje uma petição urgente solicitando que nosso caso seja julgado exclusivamente pelo juiz já designado, citando indícios concretos de tentativa de interferência externa. Terceiro, e isso é crucial, Mário, precisamos encontrar uma forma de documentar essa reunião informal em Carneiros. Como faríamos isso? Um sorriso astuto surgiu nos lábios de meu amigo. Tenho alguns contatos na imprensa. A jornalista Roberta Vasconcelos, do Diário de Pernambuco, tem investigado esquemas imobiliários há anos. Talvez ela se interesse por um flagrante de um empresário influente tentando dobrar um juiz. Nas 24 horas seguintes, vi Luciano em ação como nos seus melhores dias de advocacia. Mobilizou contatos, protocolou documentos, orquestrou uma operação digna de filme de espionagem. Roberta Vasconcelos não apenas se interessou pela história, como montou uma pequena equipe para documentar o encontro em Carneiros. Enquanto isso, enfrentei meu próprio dilema moral. Contar ou não a Clarice sobre o que estava acontecendo. Por um lado, Eduardo era seu marido, pai de sua filha. Por outro, ela já demonstrara crescente desconfiança sobre seus negócios.
Após horas de reflexão, decidi que minha filha merecia saber a verdade, toda ela. Convidei Clarice para um café em meu apartamento na tarde de sexta-feira. Ela chegou parecendo cansada, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. "Está tudo bem, pai?" Parecia urgente ao telefone. "Sente-se, filha. Tenho uma história para te contar. Uma história que começa com seu bisavô Jeremias e termina no shopping Boa Vista." Nas 2 horas seguintes, relatei tudo. Os documentos encontrados, a fraude contra meu avô, o processo que vínhamos conduzindo secretamente, as evidências recentemente descobertas sobre a interferência de Eduardo. Mostrei-lhe cópias dos documentos, reproduzi trechos das gravações. Durante todo o tempo, Clarice permaneceu em silêncio, seu rosto alternando entre choque, tristeza e, finalmente, uma raiva contida. "Por que não me contou antes?" perguntou ela quando finalmente terminei. "Como poderia? Eduardo é seu marido. Vocês construíram uma vida juntos. Não queria forçá-la a escolher lados em uma batalha que iniciei sozinho." Ela levantou-se, caminhando até a janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Recife em tons de laranja e rosa. Todos estes anos, vivendo com luxo, ostentação, tudo construído sobre uma injustiça contra minha própria família. "Você não sabia, Clarice, mas agora sei." Virou-se para mim, uma determinação nova em seu olhar. "E o que pretende fazer quando ganhar o caso, pai? Quando for dono de 70% do shopping?" Era uma pergunta que eu mesmo vinha fazendo nos últimos dias. Ainda não decidi completamente, mas sei que quero corrigir injustiças, não apenas a cometida contra nossa família. Penso em criar um centro cultural no shopping, com biblioteca pública, espaço para artistas locais, também um fundo de bolsas para estudantes carentes. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Clarice. "Sempre o professor, não é?" Ela se aproximou, segurando minhas mãos enrugadas entre as suas. "Quero testemunhar na audiência, pai. Quero estar ao seu lado." "Tem certeza? Eduardo estará lá." "Tenho absoluta certeza." Sua voz não deixava dúvidas. "Já tomei minha decisão sobre meu casamento independentemente deste caso. O que descobri sobre os negócios de Eduardo nas últimas semanas, isso apenas confirma que estou fazendo a escolha certa." O final de semana passou em um borrão de preparativos. No sábado à tarde, Roberta Vasconcelos ligou para Luciano com notícias explosivas. Havia conseguido fotografar e gravar parcialmente o encontro entre Eduardo e o juiz Menezes em Carneiros. As imagens mostravam claramente uma pasta sendo entregue, dinheiro trocando de mãos. O material seria publicado na edição de domingo do jornal, em uma reportagem especial sobre tráfico de influência no judiciário pernambucano. No domingo, Helena apareceu em meu apartamento sem aviso prévio, o rosto marcado por lágrimas recentes. Vovô, papai e mamãe brigaram a noite toda. Ouvi tudo. Sobre o shopping, sobre o processo, sobre o dinheiro. Mamãe disse que vai se divorciar. Abracei minha neta, sentindo seu corpo tremer com soluços contidos. "Sinto muito que tenha testemunhado isso, querida. É verdade que nosso shopping foi construído em terras roubadas do bisavô?" "É verdade, mas a culpa não é sua, nem de sua mãe. Vocês não sabiam." Helena afastou-se ligeiramente, enxugando as lágrimas. "Papai disse coisas horríveis sobre você, que você planejou tudo para se vingar dele, que armou essa história toda por causa daquele dia no shopping, quando ele me humilhou publicamente." Completei suavemente. "Não, Helena, encontrei os documentos por acaso, muito depois daquele incidente. Mas não vou mentir. Quando percebi que poderia recuperar o que foi tirado injustamente da nossa família, senti uma certa satisfação em imaginar a reação do seu pai. Para minha surpresa, Helena sorriu entre as lágrimas. "Ele merece. Sempre tratou você como se fosse menos, só porque não tem dinheiro como ele." Conversamos por horas. Helena, com a resiliência própria da juventude, parecia mais preocupada com o futuro prático do que com o drama emocional.
Perguntou sobre onde moraria, se continuaria na mesma escola, se poderia me visitar mais frequentemente. Prometi que estaria sempre presente para ela, independentemente do que acontecesse entre seus pais. Segunda-feira amanheceu com a cidade em polvorosa. A reportagem de Roberta Vasconcelos ocupava a primeira página do Diário de Pernambuco. Empresário tenta comprar juiz para interferir em processo milionário. As fotos eram inequívocas, mostrando Eduardo entregando o que parecia ser uma maleta ao juiz Menezes no deck privativo de um bangalô de luxo. O escândalo foi instantâneo. Luciano ligou-me às 8 da manhã, mal contendo a excitação em sua voz. O Tribunal de Justiça acabou de emitir um comunicado afastando Menezes de todas as suas funções, pendente investigação. E a mais, o juiz do nosso caso antecipou a audiência para hoje, às 14 horas, citando circunstâncias extraordinárias e tentativa comprovada de obstrução da justiça. Hoje? Engasguei-me com o café que tomava. Estamos preparados? Mais do que preparados, Mário. Estamos prestes a fazer história jurídica em Pernambuco. As horas que se seguiram passaram num turbilhão. Vesti meu melhor terno, não o mais novo ou mais caro, mas aquele que usara por décadas em ocasiões especiais, cuidadosamente preservado. Um terno com história, assim como o caso que estávamos prestes a concluir. Clarice insistiu em me buscar pessoalmente. Quando entrou no meu apartamento, notei imediatamente a ausência de sua aliança de casamento. Não comentei, apenas apertei sua mão em solidariedade silenciosa. Helena está bem? Perguntei enquanto descíamos as escadas. Abalada, mas forte. Ficou com minha mãe hoje. Disse que vai torcer por você mesmo de longe. O fórum estava excepcionalmente movimentado quando chegamos. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, alguns reconhecendo Clarice e tentando abordá-la com perguntas sobre Eduardo. Luciano nos esperava na escadaria, conduzindo-nos rapidamente por uma entrada lateral para evitar a imprensa. A sala de audiências já estava lotada. Advogados, estudantes de direito, curiosos atraídos pelo escândalo que dominava as manchetes. Na mesa da defesa, os advogados do grupo empresarial Costa Dourada conversavam nervosamente. De Eduardo, nenhum sinal. Ele foi detido para prestar depoimentos na Polícia Federal esta manhã. Sussurrou Luciano, percebendo meu olhar. Duvido que apareça. O juiz Antônio Carvalho, um homem de meia idade com expressão severa, entrou pontualmente às 14 horas. O silêncio foi imediato. Considerando as circunstâncias extraordinárias que cercam este caso, incluindo evidências documentadas de tentativa de interferência indevida no processo judicial, decidi antecipar esta audiência final, começou ele. Analisei exaustivamente todas as provas apresentadas por ambas as partes, incluindo documentos históricos, depoimentos de testemunhas e registros oficiais. Senti Clarice apertar minha mão. Luciano mantinha-se impassível, mas percebi a tensão em seus ombros. A lei é clara quando se trata de negócios jurídicos maculados por vícios de consentimento, especialmente coação e fraude, continuou o juiz. O caso presente apresenta evidências irrefutáveis de que a transferência da propriedade em questão, em 1973, foi obtida mediante grave coação física e moral, com documentada intenção fraudulenta. Meu coração acelerou. O juiz continuava, detalhando os aspectos técnicos de sua decisão, citando jurisprudência, analisando cada argumento da defesa e rejeitando-os sistematicamente. Após quase 40 minutos de fundamentação, finalmente chegou à conclusão. Diante do exposto, declaro nula a transferência original da propriedade, bem como todas as transações subsequentes dela derivadas. Reconheço o senhor Mário Buarque como legítimo proprietário de 70% do terreno e das edificações nele construídas, incluindo o empreendimento comercial conhecido como Shopping Boa Vista, com todos os direitos e privilégios associados a tal propriedade. O réu,
Grupo Empresarial Costa Dourada deverá transferir formalmente a titularidade conforme especificado, no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500 mil. Uma comoção controlada percorreu a sala. Clarice abraçou-me, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Luciano permaneceu composto, mas um sorriso discreto denunciava sua satisfação. Os advogados da defesa pareciam atordoados, consultando furiosamente seus apontamentos, provavelmente já calculando suas opções de recurso. Os detalhes da transferência, incluindo aspectos administrativos e operacionais do empreendimento, serão determinados em audiência específica a ser marcada após o período de eventual recurso, concluiu o juiz. Está encerrada a sessão. Ao sair do tribunal, fui recebido por uma pequena multidão de jornalistas. Roberta Vasconcelos estava à frente, microfone em punho. Professor Mário, o senhor acaba de se tornar proprietário majoritário de um dos shoppings mais lucrativos do Nordeste, avaliado em mais de 300 milhões de reais. Como se sente? Refleti por um momento antes de responder, consciente de que minhas palavras seriam reproduzidas nos noticiários da noite. Sinto que uma injustiça histórica foi corrigida. Meu avô Jeremias era um homem simples que trabalhou a vida inteira para construir um patrimônio para sua família. Esse patrimônio foi roubado dele através de ameaças e fraude durante um período sombrio da nossa história. Hoje, a justiça finalmente prevaleceu. E o que pretende fazer com sua nova fortuna? Perguntou outro repórter. Não vejo isso como minha fortuna. Vejo como uma responsabilidade, um meio de criar algo positivo a partir de uma história de injustiça. Planejo transformar parte do shopping em um centro cultural e educacional, criar bolsas de estudo para jovens carentes, honrar a memória do meu avô, ajudando outros a construírem seu próprio futuro. Quando finalmente conseguimos nos afastar da imprensa, Luciano, Clarice e eu nos refugiamos em uma pequena cafeteria nas proximidades do fórum. O lugar estava quase vazio àquela hora da tarde, oferecendo-nos um momento de reflexão privada. Ainda não consigo acreditar, comentei, observando a xícara de café à minha frente. Depois de tanto tempo, tanta luta, você mereceu esta vitória, pai. Disse Clarice, sua voz carregando uma mistura complexa de emoções. Lamento apenas não ter estado ao seu lado desde o início. O importante é que está agora, respondi, apertando sua mão. E quanto a Eduardo? Perguntou Luciano, sempre prático. A investigação criminal contra ele está apenas começando. O escândalo com o juiz Menezes é grave. Ele pode enfrentar acusações de corrupção ativa, obstrução de justiça. Clarice suspirou profundamente. Já contratei uma advogada para iniciar o processo de divórcio. Quanto ao resto, Eduardo terá que enfrentar as consequências de suas escolhas. Enquanto conversávamos, meu telefone tocou. Era Helena. Atendi imediatamente, colocando no viva voz para que Clarice pudesse ouvir. Vovô, acabei de ver no noticiário online, você ganhou. A excitação em sua voz era contagiante. Ganhamos, querida. Esta vitória pertence à nossa família, a você, sua mãe e à memória do seu bisavô. A professora de História disse que vai usar seu caso como exemplo na aula sobre restituições históricas. Estou tão orgulhosa de ser sua neta. Aquelas palavras simples, vindas do coração de uma adolescente, tocaram-me mais profundamente que qualquer decisão judicial ou manchete de jornal. Naquele momento, percebi que o verdadeiro valor da vitória não estava nos milhões recuperados, mas na restauração da dignidade. Não apenas a minha, pessoalmente, mas a dignidade da história da nossa família, que agora Helena carregaria adiante com orgulho renovado. Ao deixarmos a cafeteria, o sol começava a se pôr sobre Recife, lançando uma luz dourada sobre os edifícios históricos e modernos que compunham a paisagem urbana. De alguma forma, a cidade parecia diferente aos meus olhos, não porque eu agora possuía uma parte significativa dela,
mas porque sentia que finalmente pertencia completamente à sua história, à sua narrativa de lutas e redenções. "E agora, professor?", perguntou Luciano enquanto nos despedíamos. "O que fará amanhã de manhã, sendo oficialmente um dos homens mais ricos de Pernambuco?" Sorri, pensando na resposta. "Exatamente o que fiz hoje. Acordar cedo, tomar meu café na varanda, ler um bom livro. Algumas coisas, meu amigo, nem todo o dinheiro do mundo pode ou deve mudar." Na manhã seguinte à decisão histórica do tribunal, acordei antes do sol nascer. Um hábito de décadas difícil de quebrar. Sentei-me na minha varanda com uma xícara de café, observando Recife despertar lentamente. Apesar da vitória judicial, apesar dos milhões que agora me pertenciam no papel, sentia uma estranha tranquilidade, como se o universo tivesse finalmente reequilibrado algo que esteve fora de ordem por décadas. O Jornal do Dia estampava minha foto na primeira página. "Professor aposentado recupera império imobiliário roubado durante a ditadura." Sorri com a ironia. Eu, que sempre vivi modestamente, agora era descrito como dono de um império. Ao lado da minha foto, uma menor mostrava Eduardo sendo escoltado por policiais federais na saída da delegacia, o rosto parcialmente coberto. Meu telefone não parou de tocar durante todo o dia. Antigos colegas da universidade, ex-alunos, amigos distantes que reapareciam subitamente. Todos queriam saber mais detalhes. Todos tinham alguma sugestão sobre como eu deveria administrar minha recém-adquirida fortuna. Desliguei o aparelho após a 10ª ligação. O silêncio que se seguiu foi reconfortante. Perto do meio-dia, Luciano apareceu sem aviso prévio, carregando uma garrafa de champanhe e 2 copos. "Não é cedo demais para celebrar?", perguntei, recebendo-o com um abraço. "Nunca é cedo demais para celebrar a justiça, meu amigo." Abriu a garrafa com um estalo satisfatório. "Além disso, precisamos discutir os próximos passos. O Grupo Costa Dourada já entrou com recurso, como esperado. Mera formalidade, mas isso nos dá cerca de 3 meses até que a transferência oficial seja concluída." Servi o champanhe nos copos, notando como as bolhas dançavam na luz do sol que entrava pela janela. 3 meses para me preparar para administrar um shopping center, eu que mal consigo operar o controle remoto da televisão. Luciano riu. "Não se preocupe, você pode contratar administradores profissionais para a operação diária. Seu papel será apenas definir as diretrizes gerais, aprovar decisões importantes. Falando nisso," ele colocou o copo na mesa e retirou uma pasta da sua maleta. "Trouxe alguns perfis para você considerar. Administradores experientes com ficha limpa e conhecimento específico no setor de shoppings." Folheei distraidamente a pasta. "Obrigado, mas já tenho alguém em mente." Meu amigo ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Quem?" "Felipe Duarte. O segurança que te passou as gravações. Ele tem experiência em administração." Assenti. "Mais do que parece. Conversei longamente com ele ontem à noite. Felipe tem MBA em gestão empresarial, concluído com bolsa. Trabalha como segurança, apenas porque não conseguiu oportunidades na sua área devido a, digamos, falta de conexões familiares adequadas. Conhece cada detalhe do funcionamento do shopping, desde a segurança até a parte administrativa. E mais importante, compartilha minha visão de como um empreendimento desse porte pode servir à comunidade." Luciano parecia cético, mas respeitou minha decisão. Conversamos por mais algumas horas, discutindo aspectos legais, financeiros, planos para o futuro. Quando finalmente se despediu, já era fim de tarde. "Ah, quase esqueci", disse ele na porta. "Recebi uma ligação de Teresa Rangel hoje cedo. Ela acompanhou o caso pela imprensa e ficou impressionada. Disse que tem uma pilha de processos semelhantes ao seu. Famílias que perderam propriedades durante a ditadura através de meios duvidosos. Sugeriu que talvez você pudesse compartilhar sua experiência, ajudar outros a buscarem justiça." A ideia me agradou instantaneamente.
Diga a ela que estou à disposição. Afinal, o que é a riqueza se não puder ser usada para corrigir injustiças? Nos dias seguintes, minha vida adquiriu um ritmo novo. As manhãs continuavam tranquilas. Leitura, café na varanda, momentos de reflexão. As tardes, porém, eram ocupadas com reuniões. Felipe, agora meu assessor oficioso, ajudava-me a navegar pelo complexo mundo dos negócios. Arquitetos foram contratados para projetar a transformação de uma ala do shopping em centro cultural. Advogados trabalhavam na criação da fundação que administraria o programa de bolsas de estudo. Clarice era uma presença constante, redescoberta em minha vida. O divórcio dela avançava rapidamente, facilitado pela situação legal complicada de Eduardo, que enfrentava múltiplas acusações criminais. Ela e Helena haviam se mudado temporariamente para um apartamento alugado, recusando minha oferta de ajuda financeira imediata. "Preciso fazer isso por mim mesma, pai", explicou ela. "Passei anos definindo meu valor pelo dinheiro de Eduardo, pelos círculos sociais que frequentávamos. Agora preciso redescobrir quem realmente sou." Admirei sua força e independência, traços que lembrei com emoção ter visto em sua mãe décadas antes. Uma semana após a decisão judicial, recebi um telefonema inesperado. A voz do outro lado era familiar, embora o tom fosse irreconhecível. Humilde, quase suplicante. "Senhor Buarque, Mário, sou eu, Eduardo. Precisamos conversar." Senti um nó no estômago. "O que temos para conversar, Eduardo? Por favor, 15 minutos do seu tempo, no restaurante Sabores da Ilha, amanhã ao meio-dia. É tudo que peço." Hesitei, pensando em recusar, mas algo na voz dele, despojada da arrogância habitual, despertou minha curiosidade. Estarei lá. Cheguei ao restaurante propositadamente atrasado, 10 minutos depois do horário marcado. O estabelecimento, um local simples especializado em frutos do mar, estava quase vazio àquela hora. Eduardo já estava lá, sentado em uma mesa discreta nos fundos. Vestia uma camisa simples, sem o terno impecável que era sua marca registrada. Parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. "Obrigado por vir", disse ele, levantando-se quando me aproximei. Sentei-me sem oferecer a mão ou qualquer outro cumprimento cordial. "O que você quer, Eduardo?" Ele respirou fundo, passando a mão pelo cabelo, agora visivelmente grisalho nas têmporas. "Primeiro, quero me desculpar pelo modo como o tratei durante todos estes anos, especialmente naquele dia no shopping." Fez uma pausa, evitando meu olhar. "Não há justificativa para o que fiz, o que disse. Foi cruel e desprezível." "Sim, foi", concordei secamente. "É só isso que queria dizer?" "Não." Eduardo finalmente encontrou coragem para me encarar. "Estou aqui para fazer uma proposta. Sei que estou em uma situação complicada. As acusações criminais são graves. Posso pegar até 12 anos de prisão. Lamento por Helena", comentei sinceramente. "Será difícil para ela." Ele assentiu, um brilho de lágrimas contidas em seus olhos. "Helena é parte do motivo pelo qual estou aqui. Não quero que ela cresça vendo o pai atrás das grades, marcado como criminoso. E mais que isso, não quero que ela me veja como o homem que tentou roubar o que pertencia legitimamente à família dela." "O que está propondo exatamente?" perguntei, começando a entender aonde ele queria chegar. "Tenho informações, documentos, provas sobre outros casos semelhantes ao seu. Propriedades adquiridas ilegalmente pela construtora Horizonte Novo durante a ditadura. Nomes de políticos envolvidos, de juízes que foram comprados, detalhes de como o esquema funcionava. Informações que ajudariam dezenas de famílias a recuperarem o que perderam." Agora, ele tinha minha completa atenção. "Como conseguiu essas informações?" "Quando me tornei investidor minoritário do Grupo Costa Dourada, tive acesso aos arquivos históricos da empresa. A maioria dos diretores nem sabia do valor daqueles documentos antigos. Eu sabia, mas escolhi ignorar. O lucro parecia mais importante que a ética. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação.
do charme calculista que já ouvira empregar em tantas ocasiões. Mas o que vi foi apenas exaustão e, talvez, genuíno arrependimento. E o que quer em troca dessas informações? Um acordo com o Ministério Público, cooperação em troca de redução de pena, talvez até mesmo prisão domiciliar em vez de regime fechado. Ele inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. Não estou pedindo para escapar da justiça, Mário. Estou pedindo uma chance de me redimir, de fazer algo certo, de ainda ser uma presença na vida da minha filha. Por que vir a mim? Deveria procurar diretamente o Ministério Público, porque seu caso abriu precedente. Porque você agora tem influência e porque hesitou, parecendo genuinamente constrangido. Porque queria que soubesse que, apesar de tudo, ainda me importo com Helena e Clarice, que ainda existe algo de humano em mim, por mais que minhas ações indiquem o contrário. Pedi um café para ganhar tempo, considerando o que acabara de ouvir. Eduardo permaneceu em silêncio, respeitando meu processo de decisão. Não posso prometer nada, disse finalmente. Mas posso falar com o promotor do seu caso, mencionar sua disposição para cooperar. O resto dependerá do valor das informações que tem a oferecer e da decisão da justiça. Um alívio visível percorreu o corpo de Eduardo. É tudo que peço, uma chance. Ao deixar o restaurante, senti-me estranhamente leve. Não havia perdoado Eduardo. Algumas palavras e ações deixam cicatrizes profundas demais para serem completamente apagadas. Mas havia encontrado em mim a capacidade de enxergar além do ressentimento pessoal, de considerar o bem maior que poderia surgir daquela situação improvável. Nas semanas seguintes, a proposta de Eduardo revelou-se extremamente valiosa. As informações que ele forneceu permitiram a abertura de 27 novos processos, envolvendo propriedades avaliadas em mais de 2 bilhões de reais. Famílias que, como a minha, haviam sido despojadas de seus bens durante um período obscuro da nossa história, agora vislumbravam a possibilidade de justiça. A cobertura midiática foi intensa. De simples professor aposentado, tornei-me uma espécie de símbolo para causas de justiça histórica. Recebi convites para palestras, entrevistas, até propostas para livros sobre minha experiência. Aceitei apenas o estritamente necessário para dar visibilidade à causa maior. A transformação do Shopping Boa Vista começou 2 meses após a decisão judicial definitiva, que rejeitou todos os recursos do Grupo Costa Dourada. Uma ala inteira, anteriormente ocupada por lojas de luxo, foi redesenhada para abrigar o Centro Cultural Jeremias Buarque. Biblioteca pública com mais de 50 mil volumes, auditório para eventos culturais gratuitos, salas para aulas de música, dança e artes visuais. Um espaço onde o acesso à cultura não seria determinado pelo poder aquisitivo. A inauguração, marcada para uma sexta-feira ensolarada de setembro, atraiu uma multidão diversa. Estudantes, professores, artistas locais, famílias inteiras. Vi Helena nos bastidores, nervosa com o discurso que preparara para a cerimônia. Aos 16 anos, havia se tornado a embaixadora jovem da Fundação Jeremias Buarque, o braço filantrópico que administrava o programa de bolsas de estudo. "E se eu esquecer as palavras, vovô?", perguntou ela, ajustando pela 10ª vez o vestido azul que escolhera para a ocasião. "Então fale do coração", respondi simplesmente. "As melhores palavras são aquelas que vêm de um lugar de sinceridade." Clarice se aproximou, elegante em um terno branco que contrastava belamente com sua pele morena. Os últimos meses haviam sido transformadores para ela. Após finalizar o divórcio, reinventou-se profissionalmente, abandonando o marketing corporativo para fundar uma agência de comunicação focada exclusivamente em organizações sem fins lucrativos. "Está na hora, pai", disse ela, ajeitando minha gravata com um gesto carinhoso. Sala lotada esperando o grande homem. "Não sou um grande homem", protestei. "Apenas alguém que teve a sorte de poder corrigir uma injustiça."
A verdadeira grandeza está justamente em como você escolheu usar essa sorte, respondeu ela, beijando minha bochecha. Vamos, seu público aguarda. Ao subir no palco do auditório recém-construído, fui recebido por aplausos calorosos. Faces conhecidas e desconhecidas sorriam para mim. Na primeira fileira, Luciano Peixoto, Felipe Duarte e sua avó, Teresa Rangel, Carlos da Livraria, Roberta Vasconcelos. Uma constelação de pessoas que, cada uma à sua maneira, contribuíram para aquele momento. Há exatos 47 anos comecei sentindo o peso histórico daquela data. Meu avô Jeremias Buarque foi forçado a assinar documentos cedendo esta terra por uma fração de seu valor real. Um homem simples que sonhava apenas com um futuro melhor para seus filhos e netos. Viu seu sonho roubado por um sistema que favorecia os poderosos à custa dos vulneráveis. Fiz uma pausa, olhando para os rostos atentos na plateia. Hoje, quase meio século depois, não celebramos apenas a correção de uma injustiça pessoal. Celebramos a possibilidade de que nossa sociedade possa reconhecer seus erros históricos e trabalhar ativamente para repará-los. O Centro Cultural que inauguramos não é apenas um espaço físico, é um compromisso com a democracia do conhecimento, com a ideia de que a cultura, a educação e as oportunidades devem estar acessíveis a todos, independentemente de sua origem social. Enquanto falava, notei um movimento discreto no fundo do auditório. Eduardo entrava silenciosamente, acompanhado por um oficial de justiça, parte do acordo que permitia sua presença em eventos específicos relacionados à filha, apesar da prisão domiciliar. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais raiva ou ressentimento ali, apenas um reconhecimento mútuo do estranho caminho que nos trouxera até aquele momento. O dinheiro e o poder são ferramentas, continuei. Podem construir ou destruir, unir ou dividir, dependendo das mãos que os manejam e dos valores que os guiam. A verdadeira riqueza de uma sociedade não se mede pelos shopping centers ou arranha-céus que constrói, mas pela dignidade com que trata seus cidadãos mais vulneráveis. Ao final do discurso, convidei Helena ao palco. Enquanto ela se aproximava, vi nos olhos de minha neta o mesmo brilho idealista que um dia vi em Clarice, e antes dela, em minha amada Cecília. Uma continuidade que me emocionou profundamente. O discurso de Helena, eloquente e apaixonado, anunciou as primeiras 50 bolsas de estudo concedidas pela Fundação. Jovens de comunidades carentes que teriam acesso à educação universitária de qualidade com todas as despesas pagas. Quando ela concluiu, anunciando que o programa levaria o nome de sua avó, Programa de Bolsas Cecília Buarque, senti lágrimas silenciosas deslizarem pelo meu rosto. A cerimônia continuou com apresentações culturais, discursos de autoridades, o tradicional corte de fita. Como anfitrião, circulei entre os convidados, recebi congratulações, respondi perguntas sobre os planos futuros da Fundação. Mas minha mente estava parcialmente ausente, refletindo sobre o extraordinário ciclo de eventos que me trouxera até ali. Quando finalmente encontrei um momento de tranquilidade, escapei para o terraço do último andar, um espaço que mandara construir especificamente para contemplação. De lá, tinha uma vista panorâmica de Recife, os rios serpenteando entre edifícios antigos e modernos, as pontes conectando ilhas de concreto, o mar ao fundo refletindo o laranja do sol poente. Fechei os olhos, sentindo a brisa morna acariciar meu rosto. Lembrei-me do dia em que Eduardo pronunciara aquelas palavras cruéis. Tira a mão daí, seu velho pobre, tem dinheiro para nada. Palavras que, ironicamente, desencadearam uma série de eventos que culminaram na maior transformação da minha vida. Então, foi aqui que você se escondeu. A voz de Clarice me trouxe de volta ao presente. Ela se aproximou, apoiando-se na grade ao meu lado, contemplando a mesma paisagem. Precisava de um momento para processar tudo, expliquei. Compreensível.
Ela sorriu, aquele sorriso que sempre me lembrava sua mãe. Conseguiu? Processar tudo, quero dizer. Ainda não. Talvez nunca consiga completamente. A vida tem um senso de humor peculiar, não acha? Quem diria que aos 72 anos eu me tornaria um empresário milionário, filantropo e defensor de causas sociais? Clarice riu. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos para ela. Às vezes, isso é uma bênção disfarçada. Ficamos em silêncio por alguns instantes, compartilhando aquele momento de comunhão que tanto me faltara nos anos em que nos distanciamos. Obrigado por estar ao meu lado, filha, disse finalmente. Ter você e Helena comigo significa mais que qualquer fortuna. Nós é que agradecemos, pai, respondeu ela, apoiando a cabeça em meu ombro, por nunca ter desistido, por mostrar que a dignidade vale mais que qualquer humilhação passageira. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu escurecendo. Abaixo de nós, o centro cultural pulsava com vida, música, conversas, risos. Um novo capítulo estava sendo escrito, não apenas para nossa família, mas para toda uma comunidade. Naquele momento, compreendi que a verdadeira vitória não estava nos milhões recuperados ou no prestígio repentino. Estava na transformação de uma história de injustiça em um legado de esperança. Estava na oportunidade de usar recursos inesperados para construir pontes em vez de muros, para incluir em vez de excluir. Pensei em meu avô Jeremias, no quanto ele ficaria orgulhoso ao ver como seu terreno, arrancado dele por meio de fraude e intimidação, agora servia para elevar a mesma comunidade que ele tanto amara. Pensei em Cecília, em como ela sempre acreditou no poder transformador da educação e da cultura. E pensei em mim mesmo, no professor aposentado que um dia foi publicamente humilhado por ousar admirar algo considerado fora do seu alcance. Vamos? Perguntou Clarice, indicando que deveríamos voltar à cerimônia. Vamos, respondi, sentindo uma serenidade profunda. Afinal, temos um futuro inteiro para construir. A vida tem uma maneira curiosa de nos surpreender quando menos esperamos. Quem poderia imaginar que uma tarde comum no Shopping Boa Vista, onde fui humilhado publicamente por meu genro com aquelas palavras cruéis: "Tira a mão daí, seu velho pobre, tem dinheiro para nada", se tornaria o ponto de virada para a maior transformação da minha existência? Minha jornada começou com dor e humilhação, mas terminou com justiça e propósito renovado. Aos 72 anos, quando muitos acreditam que já é tarde demais para recomeçar, descobri documentos esquecidos que revelaram uma verdade escondida por décadas. O terreno onde foi construído aquele mesmo shopping havia sido roubado do meu avô Jeremias através de fraudes durante a ditadura militar. A batalha legal silenciosa que travei ao lado do meu amigo Luciano Peixoto durou 3 anos. Economizei cada centavo, vendi meu carro, dei aulas particulares. Tudo para financiar um processo que muitos considerariam perdido antes mesmo de começar. Mas a persistência e a verdade prevaleceram. Quando o juiz finalmente reconheceu meu direito à propriedade, tornando-me dono de 70% do Shopping Boa Vista, não foi apenas uma vitória pessoal, mas o resgate da dignidade da minha família. O mais valioso desta história não foi a fortuna recuperada, mas as relações restauradas. Reconectei-me com minha filha Clarice, que encontrou a coragem para deixar um casamento tóxico. Construí um vínculo precioso com minha neta Helena, que agora carrega com orgulho o legado da nossa família. E até mesmo Eduardo, meu ex-genro, encontrou um caminho para a redenção, colaborando para que outras famílias também recuperassem o que lhes foi injustamente tomado. Transformei o shopping em algo maior que um centro de consumo. O Centro Cultural Jeremias Buarque e o Programa de Bolsas Cecília Buarque agora oferecem educação, cultura e oportunidades para jovens que, como eu um dia, são muitas vezes subestimados ou ignorados pela sociedade. Esta história me ensinou que nunca é tarde para lutar pelo que é justo.
que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no impacto positivo que podemos gerar. Que a dignidade vale mais que qualquer humilhação temporária. Se minha jornada tocou seu coração de alguma forma, gostaria de pedir um favor especial. Inscreva-se aqui no canal Meu Avô Falou. Este espaço foi criado para compartilhar histórias como a minha, relatos reais de superação, dignidade e transformação que raramente ganham visibilidade na mídia tradicional. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens que inspiram e motivam. Cada comentário cria uma comunidade onde podemos compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Por isso, conte-me nos comentários o que você faria no meu lugar. Já enfrentou alguma situação em que foi menosprezado por sua idade ou condição financeira? Como lidou com isso? Produzir esses vídeos diariamente requer tempo, dedicação e recursos consideráveis. Nossa equipe viaja por todo o Brasil para encontrar e documentar histórias como a minha, investindo em equipamentos de qualidade para trazer essas narrativas até você da melhor forma possível. Se puder, considere nos apoiar através do recurso Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar este trabalho e trazer conteúdo novo diariamente. Confira também nossos outros vídeos. Histórias como a de Dona Iracema, que aos 78 anos revolucionou sua comunidade em Salvador após décadas de invisibilidade social. Ou de Carlos Medeiros, que transformou uma livraria à beira da falência em um centro cultural que salvou dezenas de jovens da criminalidade no Rio de Janeiro. Quando fui humilhado naquele shopping, pensei que era o fim da minha dignidade. Nunca imaginei que seria apenas o começo de uma jornada extraordinária. Esta é a magia da vida. Às vezes, nossos momentos mais baixos contêm as sementes de nossa maior transformação. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir minha história. Sua presença, seu apoio e seus comentários significam mais do que posso expressar. Juntos, estamos construindo um espaço onde a sabedoria dos mais velhos não é descartada, mas valorizada como o tesouro que realmente é. Sou Mário Buarque de Recife, e esta foi minha história no canal Meu Avô Falou. Até o próximo vídeo, onde outra vida extraordinária será compartilhada para inspirar a sua.